E já está a gravar. Ora, bem-vindos ao nosso podcast dos livros. Eu sou a Cátia Madeira. Eu sou o Nuno Coelho. E nós somos casados, temos 2 filhos, 3 cães, um coelho e somos os 2 leitores, pode-se dizer compulsivos, talvez? Não sei. Frequentes, talvez. Frequentes. Pronto. Porque o compulsivos faria com que nós precisássemos de mais tempo. Não temos. Pois é, não é verdade. O Nuno tem uma página sobre livros que é o Ministério dos Livros. Eu dedico-me à leitura e à escrita e por isso tenho uma newsletter que é a Autoterapia. Provavelmente a maior parte das pessoas que vão ouvir este podcast sabem destes factos todos. E o ano passado, mais ou menos também para esta altura, achámos que seria engraçado deixar os outros ouvirem uma das muitas conversas que nós temos sobre livros. Nós lemos, contamos, normalmente não lemos as mesmas coisas e contamos muito um ao outro aquilo que lemos. Depois às vezes há um de nós vai ler o livro que o outro leu porque achou que era particularmente interessante, mas conversamos muito sobre isso e sobre aquilo que os livros nos disseram. E achámos que isso era interessante, só que, exatamente pelos factos anteriormente relatados, dos filhos e dos cães e do coelho e do trabalho, porque também temos trabalho, foi-se adiando e nestas férias de setembro decidimos avançar então com este pequeno projeto, porque tínhamos aqui um bocadinho de tempo a mais para fazer o logo, para fazer inscrição, aquelas coisas horrorosas, burocráticas de abrir contas e não sei o quê. Contas, entenda-se, no Spotify, essas tretas todas, e sentarmos aqui um bocadinho na sala para gravar. Como é notório, o podcast vai ser 80% eu a falar, 20% o Nuno. Confere. Como não temos imagem, eu posso apenas confirmar que ele está sempre a abanar a cabeça. Sim senhor, a confirmar. Às vezes discordo. É demonstrativo de quase 20 anos de casamento. E portanto o som pode não ser nada de extraordinário porque nós não temos equipamento nenhum específico, gravamos através do gravador do telemóvel, pareceu-nos mais do que suficiente para aquilo que pretendíamos fazer, não havia necessidade de gadgets complementares. É mais ou menos uma vez por mês, não é? O objetivo é, ao final do mês, se possível, gravar um episódio sobre as leituras desse mês. Vamos ver se conseguimos, eu espero que sim. Estamos a ser, se calhar, o mais próximo possível do Da realismo, realidade, sim. porque, pelo menos para já, é tudo amador, leitores amadores, com tempo amador, também não é muito, por isso vamos ver como é que E funciona. não temos aquela voz de Não. Se sou para fazer isso, eu não faço. Temos uma pessoa inteligente, que é o Nuno, uma palerma que sou eu. Portanto, quando ouvirem 80%... É 80% de coisas que não valem a pena fazer nos fast 20% falo só sobre coisas inteligentes. Exatamente, tem que ser assim. Para quebra-gelo, vamos fazer uma pergunta um ao outro, que nem o Nuno sabe a pergunta que eu lhe vou fazer, nem ele me vai perguntar, sabe, nem eu sei o que ele me vai perguntar a mim, eu vou-lhe perguntar o que é que eu vou jantar. Por acaso essa já sabemos já hoje. Já sabemos. E depois a lista dos livros que vamos falar, vamos colocar no... Não sei se aquilo é a legenda do podcast, no descritivo podemos Temos pôr. de descobrir como é que isso se faz. Não, isso eu sei. Pronto. Isso eu sei. E pomos lá a lista dos livros de que vamos falar. Eu vou falar de 3 livros, já falei um pouco deles no meu Instagram, e o Nuno vai falar de outros 3. E acho que é isto. Sim. De apresentações, nas alturas eu falo dos livros, pá. Isto é um podcast sobre livros, portanto, Exatamente. bora lá aos livros. Falta as perguntas, podes começar. Posso começar? Então vamos lá. Devíamos ter uma coisa que coisa que desse introdução da... Como no Joker. Sim. E depois aparecia a pergunta e entrava aqui de repente na nossa sala o Vasco Palmeirim a dizer que o tempo estava a andar. Sim, podia ser. Por acaso, tinha a chave de casa, entrava... Seria fácil de articular. Exatamente. Então, a minha pergunta para ti é: tu preferias ser um escritor
muito bom, mas pobre, ou um escritor muito mau, mas rico? Essa pergunta é difícil nos tempos atuais, porque as duas são possíveis, não Hum. é? O politicamente correto seria eu dizer que preferia ser um escritor muito bom e, no entanto, pobre. Aliás, a história está cheia deles. Mas não, nos tempos que correm, tenho tentação para responder que se calhar preferia ser um mau, mas rico. Nem que fosse porque se calhar podia aperfeiçoar isso, não? Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso depende da idade que nós temos. Ok? A resposta à minha própria pergunta, a que eu daria à minha própria pergunta é: agora, com a idade que eu tenho, que trabalho a tempo inteiro, não me faltam 25 anos para a reforma, eu preferia ser um escritor mau, mas rico, que era para não ter um emprego de 8 horas, ter uma casa, ter a casa paga, essas coisas todas. Se fosse para escolher daqui a 25 anos, aí então eu já queria ser um muito bom, mas podia ser pobre, então já tinha a reforma com que contar, tinha a casa paga. Estás a partir de um pressuposto que Uh, vais ter reforma, que tudo vai ser espetacular, mas por motivos muito semelhantes a minha resposta é idêntica. Portanto, vamos apostar no mau, porque à partida Agora, não seria grande esforço, porque era só colocar por escrito alguma coisa, e rico, sim, eu tenho uma naturalmente. profunda inveja daquela senhora que é a E.L. James, aquela que escreveu As Sombras de Grey. Se eu tivesse a ideia, epá, sei Estás a partir lá. do pressuposto que a escritora é má, temos de ter cuidado, não Não, podemos dizer é isso. assim, para mim não é pá, não é um Nobel, ou com, não, Nobel está maldito, É Nobel? É Nobel, Nobel, não Acho é? que sim, Mas eu sou, pronto, é como, é Seneca ou Seneca? não faço ideia. Pois, eu no outro dia, ao ouvir o extremamente desagradável, percebi que ainda também não sabia dizer. Podemos fazer um episódio só sobre isso. Sim, e depois convidamos o Manuel Monteiro. Ah, boa ideia. Boa Exatamente, ideia. vem ele e o Fica Vasco o, Palmeirim, sim, entram os dois aqui na o sala. Palmeiras faz o início, o Manuel Monteiro vem só como provedor Exatamente. de. Estamos E desgraçados, porque o podcast passa a ter o dobro do tempo, só com o de- Manuel Monteiro a não, corrigir. mas nós, se eles vierem cá, oferecemos um Lulubu a cada um. Ah, sim, imagino que qualquer um deles fique extasiado. Já consigo ver o Manuel Monteiro em particular a sair, porque o Valmeirinho tem. O Manuel Monteiro, no fim, diz que depois quer voltar outra vez, que é Sim, para receber outro. imagino que sim. Imagino que sim. Bom, então qual é a pergunta que tu tens para mim? Pronto, é menos relevante, eu sei, mas vou fazer na Certo. mesma. A pergunta que me ocorreu foi só: um, pensando nos livros que leste, por exemplo, nos últimos 3 meses, pensa se tivesses de escolher Hum. qual deles querias ter sido tu a escrever, qual é que era a tua resposta? Eu estou-te a fazer a pergunta porque sei que nos últimos 3 meses leste muita coisa que gostaste bastante, Sim. embora com perspectivas completamente diferentes e de âmbitos completamente diferentes. Se tivesses de escolher um, dizes, pá, isto, se eu escrevesse um Mas livro era eu isto. já não tenho. Não tenho. Mas eu não tenho resposta para a tua pergunta, Não, não, contrariamente. mas isso para mim é assim. eh, eu, como sabes, ganhei uma profunda paixão ao Bukowski e quero acreditar que é Bukowski que se diz, porque senão é uma vergonha eu ter uma paixão por um escritor cujo nome eu digo e afinal era Bukowski ou Bukowski, uma coisa qualquer, mas quero acreditar que é Bukowski que está bem dito. Ele tem uma vida bastante trágica, eu também não tive as minhas dificuldades e gostaria de facto, se pudesse ter a capacidade, porque ele consegue uma coisa que eu acho que é muito interessante sempre, numa escrita que não deixa de ser pungente, pungente está certo, não Uhum. existe, pronto. Isto é um bocado ignorante da minha parte perguntar se estas palavras existem, mas Não, pronto, eu não tenho é. estas dúvidas. Se fores ouvir isto, depois é provável que saiam algumas que não saiam, não estão a 100%. Vamos mandar isto ao Manuel Monteiro para ele fazer Coitado, fazer uma espécie de review. Um, e eu gostava de ter a capacidade de fazer como ele faz, de escrever o drama, não esquecendo aqueles punches cómicos, porque mesmo o maior dos dramas tem um ponto de vista engraçado. Sim. Portanto, esse. Epá, e agora não me estou a lembrar a Boba da Corte da Tati Bernardi, eu fiquei encantadíssima também. Eu adoro a escrita dela. Embora Não sejam houve- dois livros muito. São muito distintos, mas eles unem-se num ponto muito concreto.
que é em pontos muito concretos, que é a escrita é crua, é honesta, não tem pruridos, não é politicamente correta, acerta-te. A escrita acerta-te. Tu lês aquilo e, epá, bolas, esta pessoa escreveu isto sem pudor. E eu gosto disso. Eu gosto disso. Então, podes começar tu e começas, se calhar, queres começar pelo Bukowski ou o Não, Bukowski é o último? eu ia começar por outra ordem. A minha ordem de livros é um que eu não estava à espera de ter gostado. O último que li que foi o Sul de Nenhum Norte do Bukowski, e depois o outro do qual eu vou falar mais, que não é ficção, mas que acho que nos tempos que correm, ou pelo menos neste preciso momento das nossas vidas, me diz um bocadinho mais. Muito bem. Ok? Então queres que comece eu? Sim. Então, calhar um livro a cada um. É isso. Então vá. Eu vou começar com o Como Animais, e eu vou tentar dizer o nome da senhora, ela é francesa, Violaine Béraud, acho que é, ou é Béraud, da Antígona, ok? Eu nunca tinha lido nada da autora, e peguei-lhe porque era um livrito relativamente pequeno que tínhamos aqui, e como era para ler ali num ou dois dias antes de irmos de férias, achei que o acabaria depressa, e de facto acabei. Um, e surpreendeu-me porque eu não estava à espera de ter gostado tanto do livro. Não é uma obra inesquecível da ficção, mas isso a maior parte. Mas é um livro que eu muito provavelmente recomendarei mais vezes. Porquê? Ele conta a história, começa com todas as pessoas de uma aldeia estão a ser interrogadas pela polícia. E eu achei muito interessante porque nós só lemos as respostas que são dadas pelas pessoas que estão a ser interrogadas, não lemos as perguntas, e percebemos pelas respostas, ou seja, faz-nos pensar, percebemos pelas respostas o que é que está a ser perguntado. E são entrevistadas ou interrogadas pela polícia diversas pessoas muito diferentes dessa aldeia, e o interrogatório surge porque é encontrada uma menina a viver numa gruta e que se sabe que era tomada conta por um jovem adulto que todos conheciam na aldeia por ter dificuldades sociais, ok? Não é apontada nenhuma doença em concreto, eu diria que provavelmente seria uma coisa muito próxima daquilo que podíamos chamar de um autismo bastante marcado, porque no autismo há um espectro que pode ir do mais, vou dizer superficial, mas cá estou a dizer mal, ou mais marcado, não fala, e ele vive com a mãe numa zona mais afastada, junto com os animais deles, e nem a mãe sabia que ele cuidava desta menina. Ela depois é encontrada. Não vou dizer o contexto, nada disso, mas não há mal nenhum com a menina. Pronto. Aqui a lógica é a perspectiva que todas as pessoas da aldeia têm sobre aquele rapaz que é diferente. Ok? Certo. E isso é muito interessante. Nós conseguimos perceber quem é e que tipo de pessoa é aquela que está a dar as respostas, ao mesmo tempo que percebemos como é que as pessoas se comportam perante a diferença, a tolerância que têm, a empatia que têm, e depois tem um desfecho que eu não vou falar, que eu achei muito interessante, que é um abre-olhos quase. É um toquezinho do, olha, já pensaste nisto, tivemos este, toda a gente esteve a pensar numa série de coisas, Mas se calhar ninguém lhe mas ocorreu ninguém isso. pensou nisto. Gosto desses livros, por acaso. E eu achei uma escrita muito agradável de se ler. A única coisa do livro que eu de facto não gostei, e referi isso inclusivamente quando falei do livro, é que no meio há uma espécie de mini poemas que são de umas fadas, vá. E provavelmente porque também há a tradução e a poesia introduzida não é tão boa quanto escrita na sua língua original, mas na minha opinião, foi a única coisa. Eu, se pudesse, tirava isso. Pronto. Mas o que acontece é cada poema faz a divisória para uma nova pessoa a ser entrevistada. Sabe-se a perspectiva. Ninguém sabe a perspectiva do rapaz porque ele não fala. Ok. Ok? Pronto. Portanto, mais uma vez, Como Animais, Violaine Béraud, acho que é assim que se diz, da Antígona. Ok.
Bom, uma pequena nota, porque muito provavelmente é isso que vai acontecer. Normalmente eu leio mais não ficção, tu lês mais ficção. Aqui, no meu caso, só trago, são 3 livros de não ficção. O que estou a ler atualmente é ficção, portanto é possível que no próximo episódio traga, traga venha a falar sobre isso. Não, não é, posso dizer já, porque foi por curiosidade. Estou a ler o Segredo dos Segredos do Dan Brown. É, é daquele tipo de autor que sempre que sai um livro quase de 8 em 8 anos e li todos, portanto tive curiosidade em ler, independentemente de saber, e já andei a ver sobre as críticas a alguma natureza do livro, etc, etc. Da mesma forma que aconteceu em Mas particular isso a gente acho que com, isto a, também, olha, com o Código valha-nos. da Vinci, com o Anjos e Demónios, etc. Mas pronto, é o que estou a ler e esse provavelmente será um participante dos próximos episódios. Mas confesso que não foi fácil escolher 3 para trazer dos últimos mês e qualquer coisa. São 3 livros de não ficção. Vou começar pelo primeiro, que é um livro que foi editado pelo Clube do Autor, que se chama Conheça os Tugas, de um autor que se chama Christopher L. Jones, que é um neozelandês, cujo propósito do livro é exatamente o que o título indica, que é conhecer os tugas, conhecer os portugueses. Nós temos aí vários livros em casa com estas características e que eu acho muito, muito interessantes, que são o quê? São pessoas que, não tendo nascido cá, não tendo passado cá a maior parte da sua vida, se dedicam a, por diversas razões, ou por questões profissionais, ou por questões de lazer, ou às vezes um misto das duas, vieram viver para cá, ou estiveram cá durante algum tempo e depois decidem falar sobre nós. Nós conseguimos facilmente dizer, os portugueses são isto, os portugueses são aquilo, normalmente mais pela negativa do que pela positiva, e depois aparecem a miúdo autores que fazem o trabalho inverso, que é olhar para nós como nós muitas vezes não somos capazes de olhar. Uma perspectiva muito positiva, muito agradável, com a identificação de muitos defeitos, verdade seja dita, mas sempre numa perspectiva mais positiva. E a começar por uma coisa que nós damos pouquíssimo valor, que é nós às vezes olhamos à volta por como está este mundo e damos muito pouco valor ao que é viver em Portugal Sim, e sim. com a tranquilidade, a segurança e tudo o que. Não, a todos os níveis. Porque temos um bom clima, porque temos uma situação social e Independentemente política daquilo que às vezes nos relativamente. querem fazer crer, Portugal não, Independentemente do que continua a possamos ser. dizer e do que as notícias metem pelos olhos adentro, às vezes, por razões que um dia podemos discutir, há aí agora livros novos também sobre isso. Mas voltando ao livro, o título, o autor escreve, e é muito bem dito, uma carta de amor a um país e ao seu povo. Certo. E é isso que este livro é. Achei particularmente interessante. Isto resulta de cerca de 3 anos e muitos milhares de quilómetros que o autor fez pelo país inteiro. Portanto, ele inclusive divide pelas diversas zonas do país, opina sobre elas todas, tem pormenores muito engraçados sobre elas todas. E eu achei extraordinário, porque há aqui coisas, por exemplo, quando falo do Alentejo, de onde eu sou, há coisas aqui que é muito fácil a pessoa rever-se, há coisas que ele fala e que são quase diametralmente opostas daquilo que nós que lá vivemos se calhar achamos. O valor que se dá a determinados aspectos muito pequeninos, porque nós habituamos-nos a viver com, e a construção disto tudo, e o livro também está traduzido, eles fizeram 2 edições, uma em português e uma em inglês, curiosamente. O livro é exatamente igual, naturalmente. Mito da Tugas é como se chama a versão em inglês. Foi uma Mito de leitura. Tugas é um nome espetacular Por acaso é. para uma série de Acho que coisas. acho que não estou a mentir. A versão em inglês é Meet de Tugas. E sei que também que até tem estado a vender bem. Acredito que sim, porque por quem queira ou tenha interesse em vir para cá pode ser uma forma interessante de conhecer o país. Mas eu acho que nós, enquanto portugueses, é um livro que muita gente devia ler para dar um bocadinho mais de valor àquilo que nós cá temos. Portanto, conheçam os Tugas. Christopher L. Jones, do Clube do Autor. Foi uma das minhas leituras já de final de agosto, mas da qual eu gostei bastante. Eu acho que a parte engraçada é que tem e não tem que ver com o livro. Nós só conseguimos dar realmente valor a viver cá quando estamos fora, eu acho.
que é as coisas das quais nós temos saudades e que efetivamente são diferentes. Nós tivemos agora uma semana fora e dissemos muitas vezes isto eu se estivesse em casa era assim, ou não me, eu não me imaginava a viver, ou seja, eu consigo perceber o sentimento dos imigrantes que querem voltar, aquelas músicas de agosto, não é? Que vêm a Sim, Portugal, porque é sempre casa. mas eu E vou-te dar um sim, exemplo melhor. Eu nem te disse isto. Em 2 dos dias que nós estivemos fora, hum, eu às vezes passa-se semanas que eu praticamente não vejo notícias. hum, E dei por mim, por estar fora, a ver as a ter notícias a de cá. necessidade de ir ver O que é que estava a passar o aqui? noticiário em Sim. Portugal. Pode parecer um bocado parvo, mas é uma maneira de manter algum contacto com aquilo que nós somos. Isto diz alguma coisa. Portanto, eu aqui só acho mais curioso, porque nós temos aí mais, e no caso do Clube do Autor, inclusive, há aí mais um livro ou dois sobre isso, e em diversas realidades, por exemplo, sobre o 25 de Abril, há dois Uhum. ou três livros escritos também sobre isso, que é a visão externa sobre nós enquanto povo, nós enquanto país, e acho que temos todos a aprender um bocadinho com isso para, às vezes, dar um passo atrás e perceber e dar mais valor àquilo que temos. Sim, acho que sim. Eu porque não estavas a falar disso e estava-me a lembrar que um dos últimos episódios que eu costumo ouvir sempre o último, mas às vezes quando vou passear o cão ouço alguns episódios mais antigos dos livros da Pissa. E eles estavam a falar sobre um livro que era qual? Que acho que era do Busco Mendes. Acho que sim, já não tenho a certeza, mas era um episódio já mais antigo. E eles estavam a falar sobre a questão de estar sempre a catalogar os portugueses como invejosos. Há invejosos em todos os países, isso não é uma característica da nacionalidade, é uma característica das pessoas. Ah, ou seja, nós podemos ser os dois portugueses e eu posso ser uma pessoa invejosa e tu não seres. Não é porque somos portugueses que somos assim. Ah, há características que se atribuem a nós e por, parece-me que por achar que nós temos e os outros não têm, mas quando vais aos outros países encontras isso lá Sim, também. Por isso, eu gosto muito disto aqui. Pronto, mas eu sou suspeita a falar porque eu gosto mesmo muito também é. disto aqui. Uh, não gosto como como tem sido não tem sido gerido da melhor forma, etc. Mas e assim, Podemos, a questão que estamos a mistura. falar essencialmente, claro, não quero meter-me aqui em coisas, em falar de coisas mais direcionar para o componente de políticas ou isso, até porque não sou a pessoa com mais capacidade para o fazer, mas tirando essa componente, obviamente os salários deviam ser melhores e os apoios às famílias deviam ser melhores, tirando estes fatores, tudo isto que é mais social e que já foi muito pior e que tem sido melhor, mas que deveria melhorar mais e que por esta altura já se esperava mais. Eu, apesar de tudo isso, eu gosto de estar aqui. Às vezes misturamos um bocadinho as duas coisas, que é o facto de nós acharmos que as coisas deviam ser melhores em muitos aspectos, não faz com que o ponto de partida onde estamos seja mau. Por Sim, isso, exatamente. é esse contraponto que às vezes é importante Preciso. pararmos um bocadinho. Nem que seja porque um estrangeiro nos diz. Certo. Ou tenta É explicar. visto, é visto. Bom, passando então para um estrangeiro. Morto, por sinal. O senhor já faleceu. Mas vou acabar com o português, estás a ver? Por acaso Um, também. então, Charles Bukowski, portanto, foi o último livro que eu li, que é O Açul do Nenhum Norte. É um livro de contos. Eu descobri, eu como a maioria dos portugueses e outras pessoas de outras nacionalidades, vemos o Bukowski passar muitas vezes em pequenas publicações de Instagram com frases que o senhor escreveu, muito bem escritas e bastante objetivas. E nós tínhamos um livro aqui em casa há muitos anos que era o Pão com Fiambre. Pão com Fiambre, acho que não estou a dizer mal. É Pão com Não Fiambre. convém. É. Posso... Epá, depois posso ir confirmar, agora que estou com medo de dizer mal o nome do livro, mas acho que é isso. Que eu sou péssima a fixar títulos e nomes, etc.
que o meu colega de podcast sabe Mas disso. acho que é. Não confio em mim. Eu agora, pá, bom, enfim. Como sou péssima com títulos, estou sempre com receio de que esteja a dizer mal o título. Eu no outro dia troquei uma mensagem com a Susana do Se Esse Para Mim É Uma Treta, porque ela leu um livro da Isabela Figueiredo. E eu disse-lhe: eu li o último, adorei, o Passear o Cão. E ela disse: não tem nada a ver com isso, o título é um cão no meio do caminho. Mas pronto, misturei aquilo tudo. Portanto, os títulos, eu sou péssima com os títulos, tenho sempre que os ir confirmar. Por isso é que isto é uma conversa, não é? Às vezes acontece, saem algumas coisas. Opa, sim, mas. Pode ser que o Manuel Monteiro apanhe isto também. Pá, que horror, coitado do homem, está sempre assim. Não importa. Gosto muito Ahm, do Manuel Monteiro. Também eu. E portanto, este livro, O Açul do Ninho Norte, é um livro de contos. Eu coloquei sobre mim mesma a empreitada de ler todos os livros de Charles Bukowski, da mesma forma que fiz com Ferrante e com outros autores. Portanto, o que é que estás a olhar para mim? Nada, não estou a ver Ou nada. parecias-me boquiaberto. Não estou a pensar quantos são, não faço ideia. Não, não tem assim tantos. Ele tem muitos livros de poesia. Ferrante eu sei que são, e são alguns, e os teus estão ali. Sim. Bukowski por acaso não sei. Eu acho que ele não tem assim tantos. Ele tem muitos livros de poesia, tem mais livros de poesia de escrita de prosa normal. Prosa normal também é um novo conceito que vai aparecer nos próximos livros de português. Atenção que há por aí muita prosa anormal, por pronto. isso, por comparação. E portanto, ele tem um outro cujo título também não me lembro, que é o próximo que eu vou comprar. Este também de contos, tal como este. Epá, e basicamente é assim, é o que eu há bocado pus no Instagram, há bocado entenda-se, nós estamos a gravar a uma quinta-feira e o podcast vai sair no domingo à tarde. Se nós o conseguimos carregar, Sim, sim. exatamente, se nós o conseguimos carregar. E aqui na contracapa há várias observações sobre a escrita do Bukowski. Por exemplo, o Leonard Cohen diz: ele trazia todos de volta à Terra, até os anjos, e eu compreendo o que ele quer dizer com isto, porque tu estás lá a ver as coisas que ele está a ver. Mas a que eu gosto mais de todas as que já li, mesmo do outro livro, é esta do Sean Penn, que diz: o que acontece com Bukowski é que, quando lemos o que tem para dizer, ele tem razão. E é isto que eu sinto. Ou seja, mesmo, atenção, ele é um escritor do seu tempo, ele nasceu em 1920, ok? Portanto, não é uma pessoa com a cabeça de agora. Mas consegue ser. No entanto, ele é muito terreno, porque ele fala de um mundo que a maioria de nós, se já viu, já não lá está, se calhar, ou viu de passagem ou ouviu falar, não é? É um mundo mais como diz aqui na contracapa também, que é uma vida subterrânea. Portanto, os falhados, os alcoólicos, os que jogam, os que tomam decisões questionáveis, o homem vil, a mulher que é umas vezes e outras a vítima, retrata as pessoas. Sim. Como elas são na sua natureza, com coisas boas e coisas más. E eu, por exemplo, como tu sabes, se há coisa que eu detesto é abrir um livro e ter uma personagem perfeita. Se à página 30 ou 40 aquela personagem continuar a ser perfeita, a minha vontade é só entrar pelo livro, dar-lhe 2 chapadas e depois fechar o livro. Não tenho vontade nenhuma de ler personagens perfeitas, porque essas pessoas não existem. A coisa mais inverosímil que se pode colocar num livro é uma personagem que é uma pessoa que não tem defeitos. E quando falamos em defeitos, não é dizer eu tenho muita paciência para as outras pessoas, eu sou uma pessoa que eu sou perfeccionista, sabes? É Faço como uma entrevista de horroroso. emprego também. Pronto, gosto tanto de trabalhar em equipa e depois sou tão tolerante com os outros.
Pronto, essas pessoas são só irritantes. O defeito delas não é nenhum do que elas disseram. O defeito é que são irritantes para caraças. Pronto. Portanto, esse tipo de personagens não me interessa. Interessam personagens que têm defeitos a sério. Pessoas que têm pensamentos que não se contam. Que, eh, pá, eu às vezes vou na rua, vejo uma situação qualquer e penso, olha, que agora se caísse ali uma bigorna. Não se perdia Pronto. nada. Pá, ninguém morreu, foi só um pensamento que passou pela minha cabeça, porque eu sou também má pessoa. E quando vejo isso retratado, em pessoas que têm pensamentos também, não é sentir-me representada. Mas É confere o caráter de normalidade. confere um sentido humano àquela pessoa. Aquela pessoa, se não existiu, podia ter existido. Eu podia tê-la conhecido. E eu acho isso extraordinário e isso é das coisas que eu mais gosto quando leio. Aqui, dos muitos contos que li, não há nenhum que eu possa dizer que não gostei. Há um que eu achei brilhante, que se chama É Impossível Escrever uma História de Amor, em que ele começa com o mesmo trecho com que acaba, ou seja, ele está com dificuldades em escrever e alguém entra, uma mulher entra em casa dele a contar uma coisa completamente estabafúrdia. Eu vou ter ler um bocadinho assim. Começa assim. Margie ia sair com um tipo, mas a caminho de casa dela, o tipo cruzou-se com outro tipo com um casaco de cabedal e o tipo do casaco de cabedal abriu o casaco de cabedal e mostrou as mamas ao outro tipo e o outro tipo foi à casa da Margie dizer que não podia manter o combinado porque um tipo com um casaco de cabedal tinha mostrado as mamas e ele ia foder com esse tipo. Ok? Uma coisa completamente fora de tudo. E, entretanto, esta Margie vai ter com o tal indivíduo que escreve e estão ali à conversa e ele depois manda-a embora depois dela lhe ter contado aquilo porque o que ela lhe contou, no fim acaba, ele à máquina de escrever a começar a escrever uma história que começava com isto. Certo. Ou seja, ele dá a volta ao texto, começa com a cena inusitada, mete a troca de a conversa que teve e a mandar a pessoa embora e termina, olha, afinal acabou o meu bloqueio de escritor porque apareceu que esta pessoa contou-me esta coisa esquisita. E eu acho isto, para lá da outra componente, brilhante em termos de escrita, que é tudo serve para contar uma história se tu souberes o que estás a fazer. Sim, sim. A outra parte dele, eu ouvi, procurei no YouTube, por entrevistas com ele, para ouvir a voz da pessoa que escreve isto. E há uma parte, ele é muito crítico de muitos autores, porque acha muitos muito enfadonhos. Por exemplo, eu lembro-me dele dizer que não gosta de Faulkner, porque ele demora muito tempo para dizer o que interessa. E ele diz uma coisa que é What matters is the thing. You know? You just write the thing. E o que ele está a dizer, no entendimento daquilo que eu ouvi, é deixa-te floreados, não vás dizer mil coisas para dizeres aquilo que as pessoas querem ler. Vai direto ao assunto, conta o que interessa, não estejas só a encher páginas. E eu acho que isso às vezes é uma característica muito mais encontrada nos contistas, que porque floreiam muito menos Sim. e vão diretos ao assunto, conseguem contar uma história que muitas vezes. Há livros, eu já li, tu também já leste, que se gastaram 300 páginas que se contavam em 7. Sim. Okay? Os contos têm essa particularidade. Por exemplo, quando tu lês um livro da Teresa Veiga... Pá, essa mulher é maravilhosa. Esqueci-me na pergunta que tu me fizeste. Podemos trazer... Não, mas sim, tem que trazer. Há 2 ou 3 livros em casa da Teresa Veiga que já lemos, portanto para a próxima podemos falar de um deles. Mas isto para dizer que, no caso da Teresa Veiga, as histórias abrem e fecham e é aquilo. Não há ali imagem para haver mais nada. Ela consegue contar a história que quer contar naquele espaço, sem mais. Eu acho muita piada. Com sentido cómico. Mas eu posso dizer que acho piada também aos casos. Também há de contistas, livros de contos, em que tu lês um conto e depois pode dar tema até para um podcast. Que é, ficas com água na boca. Sim, que sim.
epá, isto tinha tanto mais sumo que se podia tirar daqui Sim, e sim, que. tens. Mas pronto. Mas sabes que o Mário de Carvalho tem, não sei qual é o nome do livro do Mário de Carvalho de contos, o último que eu li, ah, pá, que é fantástico também, a forma como ele, a imaginação, coisas tão simples Sim, e que efetivamente às vezes está-se muito tempo à procura de qualquer coisa e a forma como ele faz aquilo é brilhante. ok. Agora és tu. Muito bem. Então, Já vi isto, coisas desculpa. que acontecem em direto, já viste? É em direto, estivéssemos a filmar. Fala, fala. Ora bem, então, eu trago um livro que foi 10% lido e 90% ouvido. Passo a explicar. O livro chama-se The Ride of a Lifetime e foi escrito por Robert Iger, que é, ainda hoje, eu já lá vou, o CEO da Walt Disney Company. Isto é um misto entre uma biografia e um livro de memórias. E já Um, falámos muito sobre esse livro. sim, e eu comecei por ler uma parte, mas depois, como apanhei uma promoção e acabei por, como não tinha nenhum audiolivro para ouvir, achei que era um bom livro para, como ainda por cima é em inglês, que poderia fazer sentido de ouvir. Portanto, não está traduzido em português ainda, o que é lamentável. Não faço ideia, provavelmente não, mas se alguém de alguma editora ouvir o podcast, fica a nota que acho que era um ótimo. Por aí, tanta biografia, se calhar provavelmente com menos interesse, para traduzir para português. E é alguém que é ainda hoje, porque quando o livro foi escrito, ele tinha saído da posição de CEO, entretanto o seu substituto, aquilo não correu muito bem, não conheço a história em detalhe, mas ele foi reconduzido e, tanto quanto eu sei nesta altura, deverá teoricamente sair definitivamente em janeiro ou fevereiro de 2026. Portanto, continua a ser o CEO. Quando escreveu isto, não era, e por isso é que se chama The Ride of a Lifetime, em que ele conta o seu percurso, em particular nos meios de comunicação social, por onde passou, na cadeia de televisão ABC, que esta semana também esteve muito na berra, mas essencialmente é virado para a parte em que ele se torna primeiro membro e depois CEO da Walt Disney Company, que é uma coisa absolutamente gigantesca e da qual ele conta, e essa talvez uma das partes mais interessantes do livro, a parte das negociações, a parte em como ele transformou uma empresa que não era pequena de todo, mas de uma dimensão Colossal. universal, com a compra da Pixar, com a compra da Marvel Studios, com a compra da Lucasfilms, e que transformou isto numa coisa absolutamente gigantesca que é hoje a Walt Disney Company. Tem uma componente que eu gosto bastante nos livros de memórias, não é nem egocêntrico, nem minimamente, eu pelo menos não sinto isso, não senti isso, nem narcisista na forma Uhum. como conta. Tem muitas componentes de olha, fiz isto, não devia ter feito, se fosse hoje fazia assim, cometi este erro desta forma porque fiz um mau julgamento, ou achei isto, ou achei aquilo. Portanto, não é, utilizando as tuas palavras de há bocado, não é uma biografia de alguém perfeito que só conta as partes boas, longe Certo. disso. Um, e achei, até porque pronto, também recentemente uh, a questão da Disney é um gigante, é preciso ser alguém efetivamente com uma capacidade gigantesca para conseguir gerir um colosso Tu tens de ter deste. um tipo de cabeça muito particular para acordares de manhã assim. Eu mando na Disney. Sim, Já viste? É que assim, a Disney é dona de coisas que nós nem sequer sabemos, se calhar. sim, Não, o comum. Há coisas que não. Eu até esta questão do Jimmy Kimmel, eu não sabia que a Disney. que é a ABC também. Que a ABC era da Disney. Eu não sei, não ando atrás destas coisas todas. Há muito mais coisas que eu não sei. Aquela frase típica do. Há mais coisas que eu não sei do que aquelas que eu sei, como é óbvio. Sim, Mas acordares de manhã e pensar assim: olha, eu mando na Disney. exatamente. Ponho e disponho. Eu queria que o senhor encurtasse as filas para andarmos carroceiro. Era uma possibilidade, Era o podemos que eu fazer queria. depois essa recomendação que E pusesse certamente. os chocolates mais em conta. E tudo o resto que ela. Não, os chocolates, em Sim. particular.
Bom, para fechar então, The Ride of a Lifetime, Robert Iger, não tem tradução, apelo fortemente que devia ser um livro a traduzir. Vou só deixar uma última nota, porque o livro tem um apêndice. O livro Eu não tem... estou a olhar para as horas. Não? Não, eu não estou a olhar para o tempo. Acho que o tempo estamos a fazer ótimo tempo. Não sei se Ótimo, estamos. escute, Pronto. está a ver, ótimo tempo. O que eu estou a ver, repare, é para perceber se o telefone ainda está a gravar. Tinha a sua piada também. Porque se nós estamos aqui com esta conversa toda para depois gravar outra vez. E portanto eu carrego aqui no botão e ele não está a contar, portanto está ótimo. Ótimo. Continuo. Pronto, vou concluir então. Sobre este, a última nota que eu tenho é: o livro tem um apêndice, que foi a outra parte que eu depois acabei por ouvir e ler também, que se chama Lessons to Lead By. E que para muita gente, muita gente, podia ser a única parte do livro a ler. Que basicamente é um resumo, são meia dúzia de páginas, literalmente meia dúzia de páginas, em que ele partilha um conjunto de ensinamentos teoricamente muito simples, mas às vezes muito difíceis de implementar, e que são lições que ele tirou ao longo da sua vida toda enquanto não só como CEO, mas nas funções que foi desempenhando ao longo da sua vida. E muito virado para aquela que é a realidade dele, mas são lições que qualquer gestor, qualquer pessoa que trabalhe com pessoas, que tenha de Faça gerir, people's management. entre outras coisas, faz sentido. Coisas tão simples como, parece que são coisas banais como be decent to people. Só o facto de se ter de mencionar isto Certo. como uma necessidade, mas todos sabemos que é Mas de isso facto é a uma diferença necessidade. entre as pessoas que fazem people's management e as que fazem people's management. Porque há. Verdade, há Mas as o que duas é que coisas. você faz? Eu faço people's management. É isto. É isto. Fica, que seja, em audiolivro é muito interessante de ouvir também. Há 2 ou 3 edições que se podem comprar. A FNAC costuma ter, na Bertrand também se encontra em inglês, no o audiolivro, na Audible, consegue-se Mandaste vir esse facilmente. nome? Este eu mandei vir este por acaso acho que foi da FNAC. Acho que comprei na FNAC que eles tinham disponíveis. Sim, senhor. Muito bem. Agora vamos para o intervalo. Uma promoção. Foi um patrocínio. Patrocínio chazinho da avó. Olha, podias ter um chazinho, por acaso, é verdade. Não, mas repara, dentro de sensivelmente 50 minutos eu vou desenformar aquele cheesecake de. Aquilo é de quê? De caramelo que eu fiz. É um cheesecake. Epá, ou é cheesecake ou pudim ou coisa. A senhora da receita diz que Para é mim, cheesecake o de caramelo. termo técnico é coisa. É coisa. Pá, coisa, estás a perceber? Sou lindamente e com um cafezinho. Com um cafezinho. Vou Continuando. desenformar, imagina, vir aquilo. Não, nada Cai disso. assim, tipo uma bosta. Mas de eu como pudim. na mesma. Não Eu penso não, que é eu por causa se disso. cair mal o desenformamento, se aquilo não sair em fatias, já não quero. Pois aquilo parece uma coisa feita pelo Gaspar Não. e eu já não quero. Essa é aquela parte em que me viste no livro de receitas. Podemos ligar isto a um livro. Não foi no livro de receitas. Foi. Não, foi numa página. Vai lá. Uma página. Mas posso um dia trazer-me um livro de receita, fazer um livro de receitas e dizer: Podemos. isto é tão bonito, fica tão bonito, fica tão saboroso. Bom, passo então para o último. Este eu vou falar um bocado mais. Pronto, eu também já falei no Instagram sobre ter lido este livro. É o Pais Menos é Mais. Mais uma vez, as pessoas para esta altura já perceberam que de facto eu sou uma pessoa com algumas dificuldades cognitivas, mas e culturais e emocionais, essas coisas todas. Pedro Stress. é stress ou stressed? Para mim Eu é não Pedro sei, Stress. eu gostava que ele me telefonasse para me passar uma prescrição de medicamentos que me possam ajudar na vida e dissesse o nome dele. Daqui fala o Dr. Pedro Streste e eu assim, olha, ok, então é assim que se lê e já agora vou mandar por mensagem esta para você poder levantar estes comprimidos. Às vezes podia ser útil. Estás a perceber? Pronto, se o Dr. Pedro estiver a ouvir, fica a aguardar o seu contacto para Prescrição. Exatamente, que eu assim poupo o dinheiro da consulta. Só prescrição, é só qualquer coisa. É só prescrição. Não, repara, ao fim de nós estamos a gravar há 44 minutos, o doutor é experiente, ele já percebeu que nós dois tem problemas.
Dito isto, então, Tendo em conta que eu vivo contigo há 20 anos, não deve estar numa situação muito melhor. tu podes ter só aquela coisa do síndrome de Estocolmo. Não, não. É outra coisa qualquer. Mas deixamos isso para outro momento. Ou crédito à habitação. Ou crédito à habitação, porque é chato. É o que une as famílias. Muito. O nosso motivo de união é o BPI. É. Podemos, olha, para aí um apoiozinho. Uma pinguinha só. Bom, então, eu peguei neste livro, não foi uma coisa pensada. Os miúdos este ano, a mais pequenina foi para o jardim de infância, o mais velho foi para o 5º ano, que para quem fez a escolaridade, nem que seja só o 7º ano, saberá certamente que é uma diferença muito grande e é uma aventura passar a fazer da mimalhice vá que é às vezes a primária para esta. Eu sei que agora isto é primeiro ciclo, segundo ciclo, mas para mim será sempre eternamente a primeira classe, a segunda classe, a terceira classe. Pronto, eu não consigo dizer isto de outra forma. Às vezes estou a falar com o Ricardo e ele diz Mas que não é é a quinta quarta classe, classe. é o 5º ano. Epá, eu sei. Por isso é que é uma mudança maior. Porque até aqui era a quarta das classes. Aqui é o 5º Não, ano. mas O 5º agora ano já tem outra já não se diz dimensão. classe, é primeiro ano, segundo ano, Eu terceiro ano. sei, para mim Pronto, também eu é que sou continua uma a ser. pessoa antiga, Sim. não é? Quem fez a escolaridade nos anos 80 assim é. Exatamente. Eu já bocadinho. terminei no início dos 90. Já terminei no início dos 90. Porque eu sou uma millennial. Eu não. Porque os millennials sou, vão de quero ser. 1983 até não sei quanto. Não interessa aos outros. E eu nasci em 1983. Agora falta saber se é desde janeiro de 1983, se é de outro mês. Achas que houve um evento qualquer cósmico que definiu isso? Não sei, pode ser aquela coisa do retrógrado lá no Mercúrio ou no Vênus, ou o quê? A gente não sabe. Certamente. A gente não sabe. Consultemos a Maia, talvez. Sim. Bom, não. Bom, mas aqui agora deixando de parvoíces, eu já, como já disse, o livro, como já disse, isto é, já partilhei, o livro eu achei muito bom mesmo, e foi para mim particularmente interessante. Eu não tinha pensado ler este livro, inclusive estava a ler o do Bukowski quando parei para ler este. Tinha aqui numa prateleira e os meus estavam aqui a brincar, eu peguei no livro. Li umas 10 páginas e pensei, não, eu vou ler este livro agora todo de seguida, porque me está a fazer sentido, ele faz-me falta agora. E portanto eu li este livro muito porque achei que ele me fazia falta, mais do que por outra razão qualquer. E faz falta porque é um livro, obviamente, destinado a pessoas que têm filhos, ainda que eu acho que ele possa e não fazia mal nenhum ser lido por pessoas que não o têm. Que nos fala muito sobre o que nós consumimos em excesso. E quando falamos em consumir em excesso e o impacto que isso tem para os nossos filhos, para o que isso tem para nós, para o que isso tem para a nossa vida no dia a dia, porque é esta busca incessante do mais, do mais, do mais. Trabalhar mais, para ganhar mais, para conquistar mais, para ter uma casa maior, para viajar mais, para comprar mais, tudo sempre mais. E chega a um ponto que eu acho que uma boa parte das pessoas já sentiu, em que já está a ter coisas que não lhe dão satisfação sequer, ou que a satisfação é tão pequenina, tão curta, que não valeu o esforço, ou às vezes já nem sequer há esforço, porque é tudo tão banal, tão trivial. Sim. É verdade. E nós vemos isso às vezes com os miúdos. Têm um brinquedo, ao fim de 5 minutos já não estão a passar cartão ao brinquedo, porque foi só aquela emoção muito breve de ter tido, porque é muito mais fácil, ainda como ontem estávamos no carro a conversar sobre isso. Nunca, pelo menos no meu período de vida, eu vivi um período em que fosse tão fácil ter coisas. Eu não, obviamente vamos excluir aqui os estratos sociais em que as pessoas têm problemas económicos, etc. Mas mesmo para essas, num período mais antigo, então tinha sido quase impossível ter algumas das coisas. Sim. E portanto, nunca foi tão fácil ter tanto e ter tantas coisas que nos facilitam a vida no dia a dia. A verdade é essa. E nós temos menos tempo porque trabalhamos ainda mais para ter ainda mais, mas não é só o trabalhar, é as coisas em que nós entre aspas, nos enfiamos, e às vezes enfiamos os miúdos. Eu estou a falar na primeira pessoa do plural, ainda que nós não sejamos aqueles tipos de pais que têm os miúdos em 7 atividades ou em 4 atividades, mais o colégio que ocupa o dia todo.
o Ricardo estudou sempre em escolas públicas, está numa escola pública, a Inês é jardim de infância, é diferente, não foi para o público este ano porque não havia vaga, única e exclusivamente, o máximo que o Ricardo foi em simultâneo duas atividades. Pronto. Mas há efetivamente crianças que têm muito mais até do que isso, mais as exigências da escola, mais uma realidade hoje em dia muito exposta. A exposição constante da vida das pessoas. E eu aqui vou falar, se calhar não vou falar tanto no nós, porque eu não sinto que exponha a minha particularmente. Dizer umas graçolas, o que seja, eu não considero que seja expor a minha vida, mas a vida das crianças é cada vez mais exposta, mais facilmente exposta, e eles não têm capacidade, porque não têm que ter com essa idade, não têm instrumentos para conseguir regular-se e para conseguir combater estes aliciantes, e eu acho que nós pais também andamos aqui, na grande maioria, a tatear entre o que é de mais e o que é de menos, no dar e no tirar. Porque, como o autor diz, e bem, a determinada altura, não podemos cair aqui na utopia de que vamos conseguir viver livres de ecrãs e livres de telemóveis e livres de algum excesso. O que nós podemos é tentar, nós que já somos adultos, calibrar isso para eles, calibrar isso para nós. Ele dá inúmeros exemplos, dá exemplos que me parecem ser mais direcionados, como eu já te dizia esta semana. Eu falei sobre este livro esta semana por demais, o Nuno já está farto de me ouvir falar sobre este livro, porque conforme fui lendo, fui falando com ele. É muito direcionado para as pessoas que vão à consulta com este médico, que entenda-se que provavelmente não vou dizer que é o seu mais caro ou não é, mas certamente não deve ter a consulta mais barata do país, exatamente pelo currículo que basta ler aqui na badana do livro, e portanto uma boa parte dos exemplos que ele nos dá são crianças e adolescentes de classe média, média alta, não é? Todos estudantes em colégios privados, e por aí em diante. Mas os exemplos são válidos para todas as pessoas e todas as crianças que estudam em qualquer tipo de escola, e redundam muito nesta componente dos excessos, no perigo dos telemóveis, que não é só a questão de ir ao YouTube ou de ir ao Instagram, mas os miúdos terem muito cedo redes sociais. E isso, por exemplo, para mim é uma coisa que me assusta imenso, porque as redes sociais eu acho que são perniciosas, acho que são perigosas. Não tenho tanto, se calhar, o medo de um predador e que acho que se calhar são mais residuais, mas dos problemas sociais que isso causa, Sim. das vergonhas, dos medos, daquilo que é relatado naquela série Adolescência. Eu tenho muito, muito Sim, medo desde logo da maior parte destas coisas. porque depois os miúdos hoje também não estão preparados desde muito cedo. O mundo é diferente do que era há uns anos atrás, e é diferente a dois níveis, que disparou para os extremos. As crianças também foram desde muito cedo muito menos expostas a determinadas coisas, e se calhar estão muito menos preparadas para até para o mundo que nós tínhamos. Sim. Mas o mundo que eles têm é um mundo muito pior. Pior no sentido Pior, na componente isto soa mal, até porque sim. o David Marçal tem um livro que nós temos aí, faz questão de dizer, e é verdade, nós temos sempre tendência para falar do mundo. O mundo hoje está assim. Não, o mundo hoje está melhor do que há uma vez esteve. Sim, claro. Portanto, que sim. Quando eu digo isto é no sentido de, para aquilo que nós estamos aqui a dizer, é um período muito diferente em termos de... É difícil encontrar as palavras, mas é como se tu tivesses uma linha quase do abismo. Os miúdos andam muito mais na linha do abismo do que nós andávamos. Nós podíamos partir uma perna, podíamos partir um osso, podíamos bater com a cabeça, saltávamos, corríamos, brincar. Mas são coisas bastante diferentes. E um dos aspectos, e foi isso que tu me disseste, das primeiras coisas que tu me disseste sobre o livro e que eu retive foi: ele não dá aqui receitas milagrosas para resolver problemas. Não dá.
que é uma coisa que há Não dá, alguns eu acho livros. muito bem que não dê, porque não há nada pior do que 12 passos para resolver o seu Mas é uma filho. tendência de hoje. Hoje toda a gente tem receitas Tem passos. milagrosas, universais, portanto aplicáveis a toda a gente. Se não se consegue, a culpa é de quem não é da pessoa. Hum, Portanto, mais do que outra coisa qualquer, e eu, na altura, quando nós recebemos, quando recebemos o livro, eu registrei que, e ainda bem que foi o caso, que é, não é ir à procura de respostas, é ir à procura de algum entendimento para nós, Sim, contexto, de entendimento. contexto, para nós percebermos melhor, primeiro, se às vezes aquilo que estamos a fazer está melhor ou pior, Exatamente. e, naturalmente, quem sabe, às vezes perceber onde é que está a baliza. Sim. Porque, como tu dizias, e acho que isso é um problema hoje da sociedade no geral, o cinzento desapareceu. Ou é branco ou é Sim, preto. ele fala isso. Pronto. E não, o cinzento sempre foi normalmente onde é preciso estar. Que não é tudo, mas tem de ser um bocadinho. Falando, por exemplo, dos ecrãs, e Sim. cada realidade é uma realidade. Agora, E mesmo dentro dos ecrãs tu tens camadas. Tu tens um miúdo a ver televisão, a ver a Bluey ou um filme da Marvel é uma coisa. Tu teres um miúdo a fazer scroll no Instagram sabemos nós ou a bem que ver isso é muito vídeos de curta diferente. duração no YouTube são coisas completamente diferentes. E ele fala aqui de coisas mais dramáticas, claro, e que eu pelo-me de medo dessas coisas. Uh, Ele dá aqui alguns exemplos que me ficaram muito nítidos na minha cabeça, relacionados especificamente com o poder que o telemóvel tem, Sim. que é o de um miúdo que filmaram o miúdo no balneário a tomar banho e antes do miúdo sair do balneário já o vídeo com o miúdo nu tinha Sim. circulado pela escola. Quer dizer, isto é. O que é que um pai faz se lhe fizerem isto a um filho? Quer dizer, isto é dramático. Como é que este miúdo ficou a sentir? Todas as pessoas com quem se cruza já ouviram nu. É a sua intimidade mais básica. Sim. O de uma miúda em que o rapaz com que namorou, ela mandou-lhe uma nude. E nós temos a dizer, então, mas para que é que mandou a fotografia? Todos nós já fizemos coisas parvas porque gostávamos de alguém. É uma gaiata. Achou que era inocente e que Sim. podia confiar em Mas alguém. a questão das coisas parvas que nós fazíamos para as coisas parvas que hoje em dia Pronto, se é que eu. fazem é a dimensão Certo. e as implicações que têm. E E é o para isso. alcance. E o livro é importante para isso, para nós prepararmos os miúdos. O livro não tem passos. O livro tem noções para nós de coisas que nós não imaginamos que podem acontecer, para nós irmos falando com os miúdos. Uma coisa importantíssima que o livro fala é o quão importante é ajudarmos os nossos filhos e insistirmos com os nossos filhos a aprenderem a Sim. raciocinar. Ele fala muito sobre isto e eu com o Ricardo, como é óbvio, com a Inês é muito pequena para isso, mas puxo muito por ele e sou chata por causa disso, e tu também és, que é raciocinar as coisas, o que é que tu interpretas disto, para ele questionar, porque tu hoje em dia, e ele aqui no livro fala muito sobre isso e eu adorei essa parte, que é o ele. Não foi um terremoto, sou eu que sou Palermo. Deixei aqui mais coisas. A importância de questionarmos as coisas. E o problema é que nós vivemos num período em que eu acho que os adultos questionam pouco Não? ou nada. E, portanto, levar as crianças a questionar, quando são guiadas por adultos que também não têm sentido crítico, não são. Estão a faltar a palavra, não são céticos, isso é perigoso. Nos dias que correm, com informação, desinformação e este contacto, se nós não pararmos para pensar, isto faz sentido e tivermos esse sentido Sim, de veio de onde? Quem dúvida, escreveu? Qual é a hum, origem disto? somos facilmente enganados, nós e os miúdos que ainda estão em formação, mais ainda. Achei essa parte muito, muito interessante. E outra parte muito interessante que eu também gostei tem que ver com a outra componente do excesso que é. Aí não é a questão de rever, senti esse ponto menos próximo de mim porque eu já não sou assim e já não faço isso, nem nunca fiz intenção de fazer, hum, mas não deixa de ser sempre um abrolhos que é importante pensar, que é aquilo que se exige dos miúdos. Eu sempre tive muito presente, sabes isto, e tu também, eu não quero que os meus filhos venham cumprir nenhum sonho que eu não fiz por mim. Nunca tive isso, eu nunca tive isso, mas sei que isso muitas vezes acontece, que é
com a melhor das intenções, pais que acham que poderiam ter vidas muito melhores se tivessem feito determinadas coisas, Sim. matam-se muitas vezes a trabalhar para que os filhos possam fazer isso que eles não fizeram. E esquecem-se que os filhos têm a sua própria identidade e as suas próprias vontades. Ele relata aqui coisas de miúdos em ansiedade extrema porque são tremendamente pressionados para ter notas altas. Uma miúda que o pai lhe diz que sistematicamente o quanto gasta com ela no colégio privado. Opá, se é muito, põe-a no público, amigo. Não é não é? A pessoa provavelmente tem sempre a melhor das intenções, acreditamos nisso, mas se é um esforço assim, o que ela aprende no privado, ela aprende no público. A matéria é igual. E E é a outra, o efeito que tem sobre. mas aquela que marcou mais do que estava aqui é a miúda que era muito boa aluna, muito, muito boa aluna, que tinha nota para entrar no que ela quisesse, e obviamente a lógica é: se tens 19 vais para a medicina, ainda que a pessoa tenha zero vocação para aquilo. E a miúda só gostava de biologia. E a miúda foi, então o pai ter-lhe dito, e então tinha que ir para uma engenharia, mas uma engenharia daquelas aeroespacial e não sei o quê. E a miúda de facto entrou para isso, sem vontade nenhuma, e no segundo ano andava completamente perdida, meio em burnout. Eu não quero isso. Eu prefiro não quero que o meu filho seja youtuber. Essa é a minha coisa. Não quero que nenhum deles seja youtuber e influencer. Se tivesse depender de mim, não quero. Ahm, não por uma razão. Porque aquilo que se pensa quando se pensa num youtuber, num influencer, muitas vezes são miúdos que não têm conteúdo concreto. Se for aqui uma coisa completamente diferente, agora Mas o ir, conceito em si pá, ir, tem opa, yeah, dificuldades. tenho aqui este Ferrari, sou o maior. Não, isso não quero. De facto, não tenho essa vontade para os meus filhos. Mas isso também vem muito de. Ele também fala muito na componente do mostrar, das pessoas Sim. preocuparem-se muito em mostrar. E hoje em dia E, há tantos mais veículos que não havia no passado para o fazer. Os Instagrams desta vida, os Facebooks desta vida. Aliás, todos conhecemos essa realidade. E no caso dos filhos não é muito diferente. sim. Não é bens materiais e os filhos, regra geral, são as duas bandeiras maiores que se consegue ter. Sim, sim. Eu gosto de acreditar ainda assim que a maior parte das vezes o objetivo das pessoas é que os filhos possam ter uma vida melhor do que a que eles tiveram. Nós também Outros, queremos por- isso, mas porque pertencem a um determinado estatuto social e querem mantê-lo nesse estatuto social. Mas o que é aqui relatado neste livro e o que é aqui chamado a atenção, entre aspas, é para o quão pernicioso pode ser esse claro. caminho, para o que pode fazer aos miúdos cada vez mais afastados de uma realidade prática. Fala de outras coisas que em termos sociais e de gestão do país deviam ser diferentes, mas fala muito também daquilo que nós podemos fazer nós próprios. Ele falar aqui que adolescentes e jovens adultos passam 7 horas ao telemóvel em média. Isto é uma loucura. É um dia de trabalho ligado ao telemóvel, ativamente ligado ao telemóvel. E, portanto, faz-nos pensar, eu acho que nos faz-nos pensar naquilo em que nós lidamos no dia a dia. Fala de muitas outras coisas, eu não vou estar aqui a falar de todas, nomeadamente várias competências que as crianças, em média, têm perdido porque as substituem com gaming, só falar de jogos, não terem apetências práticas para outras coisas, não têm competências sociais para algumas coisas. Ele relata um caso, também foi outro que me ficou muito presente, que foi de um miúdo que em consulta cuspiu para o chão e voltou a olhar para ele, a escaveta era para ficar ali no chão, e ele deu-lhe o guardanapo, o médico, para ele limpar o chão, e o miúdo ficou quase que espantado com aquilo e perguntou-lhe se ele não tinha nenhum robô que fosse para ele limpar aquilo. Ou seja, não sabem limpar a seguir e não estamos a falar de uma criança de 4 anos, acho que é um miúdo com 9 ou 10 anos ele que era. E portanto,
há competências básicas, Há tudo bom nesse momento. não é? Que os miúdos, se não formos nós a puxar por eles, perdem com o tempo, não é? Nós notamos, não é? Cá em casa, há coisas que nós, com a idade do Ricardo, já fazíamos e que ele custa mais a fazer. E uma boa parte delas, a responsabilidade é nossa, que não. Deixa que a mãe faz. Sim, Ou deixa acontece que todos os eu. dias. Pronto, acontece todos os dias. E portanto, fazer-nos pensar nisso, porque é eles terem essa capacidade. Eu hoje lia. Aqui sobre o livro, pronto, tenho apenas a dizer que é Pais Menos é Mais, Pedro Streste, da Contraponto. Se têm filhos, aconselho a ler. Se não têm, mas têm jovens perto, aconselho a ler. E a pensarem neste tópico de tudo o que temos a mais, que se calhar às vezes não é necessário. Sim. E vou rematar aqui com uma publicação do Eduardo Sá, que eu li hoje, muito interessante, que eu achei interessante, que tem que ver com a necessidade da motricidade. Até para apreender melhor a leitura, a motricidade é importante. Nós, quando alguém nos fala, nos relata ir a um sítio e ver folhas a voar ou uma brisa no rosto, é preciso sentir as coisas, saber o que elas são. Não é todas, mas há algumas coisas que são muito, muito básicas Sim. para depois até o que nós lemos, se conseguimos senti-lo enquanto, não é? Estamos a ler um livro, alguém relata de um pudim qualquer que a nossa avó fazia. Aquilo tem um sentimento muito especial, porque nós comemos o pudim que a avó fazia. E portanto tem muito que ver com isto. E ele fala muito também da necessidade de escrever com as mãos. A publicação tinha muito que ver com nós, cá, as escolas, quererem começar cada vez mais cedo com os tablets e os computadores. E que países mais desenvolvidos que começam a dar o passo atrás, Sim. porque percebem. Ainda a semana passada, não me recordo se foi Ministro da Educação ou outra coisa, sueco, que deu uma entrevista, salvo erro também, não me lembro se ao Expresso, foi ao Público, foi citado por eles, onde diziam precisamente isso, ou seja, está-se a assistir a um processo de regressão para aquilo que era o antigamente, quer no que diz respeito à escrita, mas em particular à leitura no papel, porque aquilo que se observa é uma perda, há uma relação direta entre a perda de competências que se vai observando nos miúdos e essa alteração. Ele diz que na Suécia que isso acontece porque a Suécia tem muito medo de deixar de ser um país moderno, Sim, sim, e sim. então vamos à frente em todo o que é vanguardismo, mas depois as coisas podem não correr assim. Mas antes assim do que perpetuar uma coisa que já se sabe que está a fazer mal. Portanto, ou seja, é não deixar cair aquilo que são necessidades e competências básicas, a nível da motricidade, fundamentais para tudo. E a leitura, naturalmente, também. E é isto. Agora és tu a falar do teu livro. Bom, Não te preocupes com o tempo, porque é assim, isto é uma daquelas coisas para as pessoas não, ouvirem estava só a ver se estava a gravar, não foi o que foste fazer há quando, bocado. quando vão passear o cão numa caminhada até Imagino. à selva e é uma caminhada normalmente Sim, longa. dá para dar a volta à Amazónia. Exatamente. Bom, então, o último livro que trago hoje chama-se O Outro Lado dos Livros, Memórias de um Editor, de Manuel Alberto Valente, que é editado pela Quetzal. Este livro é... Como é que eu posso explicar isto? Para quem escreve, é um livro de memórias. Para quem lê, é uma espécie de voyeurismo. Uhum. Para conhecer os meandros, as entrelinhas, histórias curiosas à volta dos livros, de leitores, de editores, de escritores, de todo o mundo dos livros, e por isso é que o título está mesmo muito bem escolhido, é de facto o outro lado dos livros, aquela parte que não se vê. São memórias de alguém que dedicou a sua vida inteira aos livros, em particular como editor de diversas chancelas da nossa praça. É delicioso no sentido em que, para quem gosta de livros, é a possibilidade de conhecer pequenos episódios, porque o livro é constituído
por pequenas, são pequenos relatos. O livro não é original, portanto isto é um compêndio de crónicas que foram publicadas num jornal, e que eu só tinha lido uma ou duas que me recordo, portanto para mim foi tudo novidade e acredito que para muitas pessoas assim o será. Tem a particularidade de poder ser lido tudo de seguida, e é um manjar. Para quem gosta de livros, este livro é um manjar, porque tem episódios com muitos anos, com escritores muito, muito conhecidos da nossa praça, tem episódios com presidentes da República, tem um bocadinho de tudo. E alguns ensinamentos também. Adorei verdadeiramente, porque lá está. Acho que é um bom livro para fechar, porque para quem gosta de livros, esta parte de conhecer pequenos episódios de curiosidades, de coisas que tenho genuína inveja do autor, Certo. porque Não é inveja da boa? é inveja da boa, É sim, inveja claro. da boa. Eu não tenho inveja da má, isso me dá problemas gástricos. E portanto, qualquer um dos outros é uma recomendação. Não vou dizer que este é em particular dos três, mas é mesmo, mesmo muito, muito, Eu muito dos agradável. três, se fosse ler algum, era esse. Acredito que sim, acredito que sim. Mas Provavelmente. pelo menos ia ler alguns. Vamos ter aqui momentos em que tu provavelmente não querias ler nenhum. Assim, tu sabes que é assim, eu leio 95% do que eu leio é ficção. Sabes disso. De vez em quando lá aparece um livro que é não ficção que olha, eu vou pegar nisto. Aliás, nos últimos anos, assim, aliás, o que eu leio de não ficção normalmente é quando eu leio crónica. Sim. Pronto. Mas a maior parte dos livros de não ficção que li foram todos na ordem deste último que eu falei, que é sobre parentalidade. Os miúdos ficam-me com tudo. Ficam-me com tudo. Verdade. Ficam-me com a cabeça, ficam-me com o Acima de dinheiro, tudo ficam-me com a com a cabeça. paciência, ficam-me com os livros, ficam-me com tudo. Portanto, Depois um dia quer ver que me claro é que eles me vão meter. do melhor, certamente. O outro lado dos livros, Memórias de um Editor, Manuel Alberto Valente, da Quetzal, portanto é a minha terceira. E já falámos destes 6 livros. É verdade. É verdade. Tínhamos pensado isto para 30 minutos, 45, não foi? Nós tínhamos falado Eu tinha pensado. Não, tu tinhas pensado. Mas isso és tu a pensar no quanto tempo tu demoras a dizer as coisas e depois não contas com a pessoa com quem casaste. Verdade. Diz muito mais palavras por mim. Sabes que este podcast também tem uma vantagem, que é eu perceber verdadeiramente. É pena não conseguir fazer uma estatística de quanto é que cada Não, um mas falou. deve dar para aí 70, 30, 70, É possível, 30, é possível. 65, Mas olha, 35. Tu começaste e eu vou fechar. Não sei se tens mais alguma coisa para dizer. Eu acho que deixa-me pensar se tem alguma coisa para dizer. Queres dizer o que é que estás a ler agora? Não, acho que não, porque é assim, eu vou começar hoje e posso não gostar e depois Eu já posso. disse. Porque eu, assim, uma coisa, por causa no outro dia, foi lá uma colega de trabalho que trocou uma mensagem comigo e eu dizia-lhe: eu tenho, como tu sabes, há muitos anos, tenho uma regra que é: eu leio 20, 30 páginas do Gaspar, está só a ladrar. 20, 30 páginas de um livro, ou 2, 3 capítulos, porque há capítulos que são muito curtos, para tentar perceber se gosto. Às vezes sei logo à primeira página que gosto. Pronto. Mas aqueles que eu estou na dúvida, dou-lhes essa margem para ver se eles se tornam interessantes. Se não for interessante, eu fecho e vou buscar outro. Porque eu não sou crítica literária, não tenho vida nem tempo para ler livros só porque não, agora comecei, vou acabar. Não tenho muitos livros em casa, felizmente. Tenho aqui alguns que eu comecei a ler e que não dei continuidade. Alguns, como tu sabes, eu ofereço a gente não costuma vender livros, não costuma pôr isso no LX nada, normalmente dá-se ali para a biblioteca. Há muita coisa que acaba por ficar. O Gaspar está em despique com o cão do vizinho. Aquele tonto. Tinha tentado também no podcast, ele anda em todo lado. Sim. E portanto, o que é que eu estava a dizer?
Eu já Não, já não ias coisa. dizer o que é que estavas a ler porque não sabes só Ah, estudar. sim, exatamente. Pronto, entretanto já comecei a entrar naquela fase em que eu já estou assim um bocado na maionese, já não sei o que é que Nesse fazer. aspecto somos um bocadinho diferentes. Eu normalmente arrisco menos também quando começo a ler uma coisa. Já sei que é para levar o livro até ao fim. Também já me aconteceu e às Sim, vezes está bem. acontece. Eu também É não. diferente. Não, Normalmente tenho repara, recomendações. Alguém. Eu depois também vou sempre àquelas pessoas que assim, eu vou ao dealer, eu comecei. ao meu dealer mais certeiro, não é? Uma coisa, esta pessoa recomendou isto. Se eu tiver uma recomendação de uma pessoa que eu nunca li nada que ela recomendou, e se tiver uma recomendação de uma pessoa que habitualmente, quando recomenda, acerta, o tempo é contado. E às vezes depois tem estas coisas, como com este livro do Como Animais, que pego, olha, está aqui, vou experimentar. E de facto eu gostava de ter tempo para experimentar muito mais coisas novas. O livro que vou começar agora é de uma autora que eu nunca li, mas que a pessoa que a recomenda normalmente até hoje não me falhou com nenhum. Eu já li esse, portanto posso dizer que. Eu sei o que é que tu vais ler, não vamos falar sobre isso, mas. Tu já leste aquilo? Sei. Bom, e recomendo. Por isso, acho que por hoje é tudo, não? Sim, pronto, correndo bem para o mês que vem fazemos novamente. Só queria deixar duas notas. O quê? Primeiro, já disseste, mas eu vou dizer outra vez. Isto não é crítica literária. Não é Aqui crítica. fala Eu já sobre disse, livros. não sei se disse. Disseste agora há minutos. Isto não se faz Disse que eu crítica não sou literária. crítica literária. E eu também não. Portanto, isto é conversas sobre livros. Sim. Aqui não há livros bons nem maus, há livros que se gostam e que não se gostam. São coisas muito diferentes. E o último ponto é para Sim, é dizer. difícil a gente também se calhar trazer um livro que não gosto porque se calhar não o leu. A não ser que sejas tu, porque eu dificilmente. Não, Mas podemos fazer um episódio em que a gente traz o livro que mais detestou ler, por exemplo. vai ser difícil, porque por acaso não tenho assim Eu tenho 2 ou 3. memórias de. Mas é sempre mais pela positiva. Portanto, é isto. A segunda nota é que, correndo tudo bem, faremos depois mais para o final Eu de, disse agora, mas já não final de estás a setembro. ouvir. Pois é, estou a ouvir, mas é só para tentar ganhar alguma porcentagem, mais ou menos como num debate televisivo Exato, para as autárquicas, exato. estou a tentar ganhar, recuperar aqui algum tempo perdido. Mas acho que é isto. Então, ó, que quer ganhar tempo, dizes. Já sabe o preço dos ovos? Sabe o preço dos ovos? Quanto é que é o salário Caríssimos, mínimo? pá. Salário mínimo. Quanto é que é o salário mínimo? Que é isso? Eu por acaso não sei quanto é que custa uma dúzia de ovos. Queres tamanho Mas tu M, sabes. S ou L? Hã? E não ontem compraste. Codorniz. Ontem compraste ovos. Pois 2,09€. Tamanho M. Eu por acaso pensei que tinham custado 2,64€. Podemos Devo fazer ter um ficado podcast com o também preço dos sobre preços de matinados. coisas. E aí garanto que ele fala muito mais que tu. Não, se fosse o preço de coisas, isso eu vai ficar lá o tempo todo. E pronto. Sobre aquela máxima de que o que está à direita da vírgula não conta. Certo, nunca. Nunca. Mas pronto, também nos livros também acontece. Quanto é que custou este livro? Então foi 14. Não, é 14,99. É 15, não é 14. Não, é 14,99. Já nem há troco de 1 cêntimo praticamente. E pronto, esperamos. Aliás, nós esperamos várias coisas. Começamos por esperar que isto não se apague no telemóvel. Sim. Depois esperamos conseguir fazer o upload para as plataformas. Não, antes disso esperamos que o som tenha ficado minimamente razoável e que alguém não, mas consiga isso ouvir que isto é uma grande máquina, isto é um Samsung, pá. Sim, imagino Pronto. que sim. Depois esperamos que fique bom o upload para as plataformas para as pessoas se derem a ouvir. E terceiro, esperamos que aquilo que dissemos aqui possa ajudar alguém a escolher um livro. A escolher um livro, pronto, ou seja, são 6 opções de livros. Sim. Ok? Queria só dizer, o livro que eu falei há bocado do Mário de Carvalho é Contos Vagabundos. Ok. Pronto. Por esta altura já ninguém está a ouvir, porque as pessoas dizem, estes gajos. Mas pronto. Se alguém tiver insónia... Alguém vai dar queixa sobre violência psicológica. Porquê? Para te salvar a ti? Não. Com a idade que eu tenho também. Já não vale a pena Não salvar. vale a pena. Já não Não vale a pena preciso ser salvar. salvo. Já não vale a pena. Agora é só pagar a casa. Obrigado. E pronto. Obrigado por terem Não sei como ouvido. é que se fecha um podcast. É dizer obrigado por terem ouvido. Ah, Voltem outra vez. Se houver outro episódio. e leiam. E leiam, pá. É assim, entre ouvir o podcast e ler, vão antes de ler um livro bom. Hein? Se puder... Não é podcast, é podcaster. O que é que mais Podcast. velhotes dizem? Não dissemos porque é que foi o nome, mas é só porque é engraçado. É porque eu sou bem palerma e um dia cheguei a casa e disse, olha, se chamámos isto de podcast. Que é como E dizem... Ficou. E pronto, e ficou. E é isto. Ok? Então vá. Obrigado. Obrigado e até à próxima.